Um terminal quebrado, um fio rompido, um conector mal encaixado faz você perder tempo, dinheiro, faz você passar raiva e muitas vezes faz você até perder o cliente para sempre. Hoje, vamos bater um papo sobre rede elétrica e verificação de rede elétrica de máquina de lavar. Então, gente, sejam bem-vindos aí a mais essa aula do nosso curso gratuito de manutenção de máquina de lavar aqui pelo YouTube. Essa é nossa aula de número 10. E hoje vamos falar aqui, eu quero falar sobre verificação de rede elétrica. Um percentual muito grande aí de defeitos, né, em máquinas de lavar, eles são decorrentes ali de falha na rede elétrica. Tem aí N fatores que faz falhas acontecer, tá? Então, seria aqui a aula de número 10, mas é mais aqui um bate-papo do que realmente uma aula, tá? Então eu quero trazer aqui vários exemplos que aconteceu e acontecem muito no dia a dia para evitar você, técnico iniciante aí, passar raiva, perder dinheiro, perder tempo e muitas vezes perder cliente aí por não verificar apenas, às vezes apenas uma verificação no conector, tá? Então, acontece retorno e é uma coisa que dá muita dor de cabeça. Eu já vi muita gente passar raiva e perder muito tempo com rede elétrica. Então, gente, esse vídeo vai ficar aqui como a nossa aula de número 10, que é uma informação muito importante para a continuidade do nosso curso. Se você ainda não assistiu às aulas anteriores do nosso curso gratuito de manutenção de máquina de lavar, eu recomendo que você assista, tá? Tem muita informação lá, bem legal, muito importante aí para a galera que está iniciando, tá? Você pode ver aqui a aula anterior, no final do vídeo, na janelinha, você vai clicar e ver a aula anterior ou as aulas anteriores, ou você pode clicar na foto do canal, vai lá em playlist, curso de manutenção em máquina de lavar, que você vai ver lá todas as aulas. Aulas sobre elétrica, aulas sobre multímetro, corrente contínua, corrente alternada, entre outros, tá? Mas aqui, nesse caso aí, vamos aqui à prática da verificação de rede elétrica. Por que eu achei importante, né? Por que eu quis trazer aqui para vocês? Porque eu tive aqui nos últimos meses aí alguns exemplos que eu vou estar compartilhando com vocês agora. Então, gente, primeiramente eu quero trazer para vocês alguns fatos aqui reais que aconteceram aí nos últimos meses. Já aconteceu comigo também, mas eu quero trazer alguns fatos reais aqui para que vocês entendam o porquê aqui desse bate-papo, tá? Eu acompanho várias pessoas que já estão iniciando aí, alguns já trabalham há algum tempo, já estão ganhando aí seu dinheirinho como técnico em máquina de lavar. Às vezes eles pedem ajuda e na medida do possível eu ajudo, né? Então muitas vezes eles estão com um problema lá, pede para mim, Reginaldo, tem como você me ajudar com essa máquina? Eu estou com essa máquina aqui, essa máquina não centrifuga, essa máquina não agita, é isso ou aquilo. Eu já imagino que seja a rede elétrica, né? Então eu peço para essas pessoas, verifique a rede elétrica. E o que acontece? Como novato, ele não verifica a rede elétrica como deveria, tá? Então, às vezes, ele não verifica a rede elétrica, eu peço para ele, verifica a rede elétrica, ele não verifica, ele vê ali de forma superficial e o problema está lá, tá? Aí ele vai verificar outras coisas. Um exemplo que aconteceu recente, né, comigo, a máquina não estava agitando, a máquina estava agitando somente para um lado, né? E aí ele entrou em contato comigo e falei, amigo, verifica o capacitor, tá? Vai lá e verifica o capacitor. O que aconteceu? Ele não verificou o capacitor. Ele foi verificar motor, ele foi verificar chicote, foi verificar coisas que não tinha nada a ver ali, né? A princípio, a primeira coisa a se verificar é capacitor. Ele não me ouviu, ele foi testar motor, ele tirou um motor, colocou outro, ele foi verificar o mecanismo, uma série de coisas que não teria nada a ver a princípio, né? E aí o que aconteceu? Depois de muito tempo, ele perdeu lá mais de meio dia, quase um dia todo de serviço, testando outras coisas. Aí eu falei, você já verificou o capacitor? Eu perguntei para ele várias vezes, você já verificou o capacitor? Não, porque ele não tinha nenhum capacímetro e ele não tinha também um capacitor para testar. Quando ele foi retirar o capacitor, era de um Electrolux, adivinha? O capacitor estava estourado por trás, ali na parte de trás. Aquele capacitor da Electrolux, né, que fica no fundo ali por trás, estava estourado, então ele tirou e já viu que o capacitor estava estourado. Se ele tivesse me ouvido, né, teria resolvido de primeira. Outros casos também, outro amigo falou o seguinte, minha máquina não está centrifugando, tem como você me ajudar, Reginaldo? Falei, sim, vai lá e faça um teste ali na parte mecânica, né? Vê como é que ela está a agitação, puxa o braço do atuador, vê se ela está centrifugando, vê se não está travado. Não, já verifiquei. E foi testando outras coisas ali, falou que era placa e uma série de coisas. Ele mandou um vídeo para mim, eu consegui ouvir pelo vídeo que a máquina estava centrifugando. Falei, essa máquina está sem correia, amigo, estava sem correia. A correia estava muito folgada, então o motor girava, mas obviamente não vai centrifugar, era só a correia. Ele foi lá, abaixou, puxou ali, apertou a correia e resolveu o problema. Então ele não verificou como eu pedi para verificar, ele não verificou. Então isso acontece muito aí com a galera que está iniciando. Então quando um técnico, quando uma outra pessoa falar verifique a rede elétrica, principalmente, que é o caso aqui que eu estou falando, vá lá e verifique.
Recadinho importante para você que nos acompanha. Peças, ferramentas e acessórios para a máquina de lavar você encontra aqui na nossa coleção. Conforme você pode conferir aqui ao lado, são mais de 100 itens para a sua máquina de lavar. Temos várias peças aí, tanto para manutenção preventiva ou para reparos. São peças, ferramentas e acessórios dos mais variados tipos. Temos eletrobombas, atuadores, válvulas de entradas ou ferramentas para você montar e desmontar aí a sua máquina de lavar. Disponibilizamos também ferramentas para eletrônica, multímetro, capacímetro, ferro de solda. Clique no link da descrição ou da bio e encontra aí o que você precisa. Vendas, prazo de entrega, preço e frete pela plataforma da Shopee. Então, gente, teve um outro caso também, um pouco parecido, né? Um cliente entrou em contato comigo, a máquina não estava funcionando, isso já tem 1 ano e pouco, né? E aí eu fui lá, a máquina tinha sido trocado um mecanismo assim recente, né? Tinha sido feita a mecânica recente. Eu cheguei lá, olhei a máquina, a parte de baixo estava toda... quando a Brastemp ali derrama água por baixo, cai água na fiação, na rede elétrica ali, fica toda com os conectores pretos, né? Você vê que tá ali, os conectores estavam pretos. Conector do capacitor, conectores ali do atuador, da eletrobomba, né? E estava com a falha na rede elétrica. Só que essa máquina tinha sido feito um mecanismo recente, alguns meses, né? Eu até postei um vídeo dela, trouxe a máquina para a oficina, resolvi ali a questão da rede elétrica, postei, né? Expliquei que ela tinha sido feita recentemente e o cliente estava chateado com o técnico que tinha sido feita a mecânica, né? Alguns amigos até interpretaram mal, como se eu estivesse falando mal do serviço de outro técnico, mas o fato é que o técnico trocou o mecanismo da máquina, a máquina estava com a rede elétrica toda comprometida, a parte de baixo, a parte de capacitor, atuador ali, a fiação. Ele simplesmente tirou o mecanismo, colocou outro e nem olhou para a rede elétrica. E depois, alguns meses depois, deu problema. E eu faço diferente, tá? Sempre que eu vou fazer ali um mecanismo, sempre que tem um fio ali que está para se romper, tem um conector ruim, o capacitor estão com os terminais ali enferrujado, se o orçamento não puder ali trocar o capacitor, pelo menos tira o conector, passa uma lima, troca os conectores. Quem trabalha com oficina sempre tem chicotes aí, rede elétrica de máquinas à vontade para trocar, entendeu? Por quê? Esse caso desse rapaz que trocou o mecanismo, o cliente ficou chateado, ficou como se o serviço dele tivesse sido mal feito. Não foi o problema do mecanismo, tá? Só que muitos clientes, eles não entendem, não adianta você querer explicar isso para o cliente, tá? Então, sempre eu trabalho dessa forma. Sempre que eu pego uma máquina para fazer ali uma higienização, uma revisão, ou a troca de mecanismo, eu vou fazer ali essas questões aí de parte elétrica simples, tá, gente? Eu tô me referindo ali a conectores, terminais já ali enzinabrados ou com ferrugem, né? Essa parte aí eu vou dar um check-up, porque se um terminalzinho daquele ali, você faz uma mecânica, por exemplo, de uma máquina, o cara paga lá 750, 800 reais, 600, 500, e aí 2 meses depois a máquina para de funcionar. Por quê? Porque o terminal do capacitor rompeu, porque estava enferrujado e você não mexeu anteriormente, tá? Então, é muito importante que você dê atenção à parte elétrica, tá? Então, nós vamos ver aqui como verificar uma rede elétrica. Quando eu pedir, por exemplo, eu peço para um rapaz, verifica a rede elétrica, né? Vai lá nos terminais e pega ali, ó, as conexões, tira, meça a continuidade, pega o terminal. Em alguns casos, você vai precisar pegar o fio e puxar, porque ele arrebenta por dentro, né? Então, você precisa sentir ali o tato de verdade, entendeu? Pega o conector, mexa com ele, conecta, desconecta, olha. Tem casos que você vai ter que descascar o fio, porque ele fica preto por dentro, ele fica queimado. Então, a verificação de rede elétrica, a pessoa que está iniciando, quem já é antigo, já sabe disso, né? Eu, principalmente, ao longo dos anos aí, eu já tive também problema com isso, já perdi tempo com o diagnóstico, que era simples, porque eu não verifiquei a rede elétrica, mas isso aí me fez aprender. Sempre que eu bato o olho ali numa rede elétrica, eu já vou fazer ali o que tem que ser feito para eu não passar raiva. Então, vamos lá, vamos desmontar ali, vamos fazer algumas verificações de rede elétrica aí, como tem que ser feito para você não passar raiva. Então, gente, o que é verificar uma rede elétrica, né? Eu tô aqui com uma Brastemp de 11 quilos e aqui, ó, aí a parte de baixo, quando a gente pede para verificar, cara, é puxar, ó, é desconectar. Você precisa puxar, ó, pegar o terminal, ó, mexer, olhar, entendeu? Ó, dar uma olhada aqui, ó, porque ele quebra às vezes aqui, ó. Você entendeu? Você vai medir, às vezes ele tá ruim, ele tá quebrado aqui no pezinho, ó. Você conecta aqui o terminalzinho e você mede, tá chegando, vai estar chegando energia. No caso aqui pode ser do atuador ou da eletrobomba, né? Só que ele está parcialmente rompido, então isso vai apresentar para você falhas intermitentes, aquela fala que hora acontece, hora não acontece. Então tira aqui, ó, desconecta os terminais, vê se não está rompido, vem no conector do motor quando tem falha, quando está agitando só para um lado, ou quando
não está centrifugando, quando não está agitando. Às vezes rompe aqui, ó, entendeu? No pé aqui, ó, do conector do motor, entendeu? Às vezes fica preto o fio por dentro, você vai precisar descascar. E meça também aqui, ó, multímetro, amigo inseparável. Vê se está chegando energia no atuador, vê se está chegando energia na eletrobomba, porque você precisa pegar, ó. A verificação da rede elétrica é isso, é pegar o terminal, o tato, sentir. Você sabe se está rompido ou não. Não adianta você simplesmente olhar. Porque a sensação que eu tenho, quando você pede para a pessoa olhar, parece que ela simplesmente olhou e pronto. E não é olhar, você precisa olhar, mas você precisa pegar. Vai colocar aqui na escala de voltagem, medir. Tá chegando corrente no atuador? Tá chegando corrente na eletrobomba? Entendeu? Porque parece que uns que olha por telepatia. Ah, eu já olhei. Eu sei que o cara não olhou, ele fala para mim que olhou. E não olhou. Então, verificação de rede elétrica é isso. É aqui, ó, por exemplo, acontece muito de romper o fio aqui, ó, que às vezes chega corrente no atuador, né? E não chega na eletrobomba. Ou chega na eletrobomba, joga água fora, mas não chega no atuador, porque ela compartilha o mesmo fio em vários modelos. Então pega lá o multímetro, ó, aqui, ó, coloca na escala de continuidade, né? Vai vir aqui, ó, vamos ver aqui o fio marrom aqui. Fio marrom aqui, ó, continuidade. Eu sei que o fio aqui não está rompido. Pega o outro fio da mesma forma. Por quê? Para evitar que você tenha dor de cabeça e passe raiva, tá? Então sempre que essa máquina aqui vai ser feito, vou trocar o mecanismo, uma máquina que eu vou vender e vamos participar muito nos próximos vídeos aí. Eu vou estar mostrando vários vídeos aqui sobre essa máquina, tá? Então quando falar verificação de rede elétrica, gente, pegue com vontade, sinta, verifique. Máquina agitando só para um lado, verifique o capacitor. Se você não tem um capacitor novo, você tem que ter o capacímetro. Você tem que ter as duas coisas aí, entendeu? Porque senão não tem como você ter certeza do se o capacitor está bom ou não. Um outro ponto importante que você precisa verificar, gente, às vezes máquinas antigas, você vai ter que descascar o fio, ó. Você vai ter que descascar porque ele fica preto por dentro. Você vai medir continuidade, ele vai dar continuidade, só que quando você descasca ele, tá preto. Vamos ver se esse é o caso aqui. Ver se eu acho um aqui pra gente mostrar como exemplo, né? Não tá, esse aqui tá bem amarelinho. Acontece muito, o fio ele esquenta, né? Ainda mais essas redes elétricas agora. Você pega o fio, ele tá todo preto por dentro, aí não vai passar continuidade. E quando tá preto, quando você encontra aquele fio preto por dentro, se você não puder trocar o chicote, corta o pedaço, vai cortando. Às vezes você pega aqui, ó, tá preto até uma parte, né? Então o que eu faço? Eu elimino aquela parte preta, toda ela, né? Faz uma emenda ali legal, faça uma emenda bem feita, faça com um pontinho de solda, usa o termo retrátil, ó, você vai utilizar ali para não ficar aquela coisa exposta, e fica um negócio bem legal. Corto, eu elimino. Quando tá preto assim, eu vou eliminando aquela parte preta, porque às vezes a máquina antiga não tem um chicote para entregar, o cliente não tem condições de esperar, o cliente precisa da máquina, então a opção é essa aí. Quando o fio tá preto por dentro, a gente corta ali, elimina toda aquela parte preta e resolve, e eu tenho feito isso muito e não, muitos casos que eu fiz, nunca tive problema não. Então é isso aí, gente. Se você é técnico iniciante, se você tem suspeita de rede elétrica, verifique com paixão. Vá ali, puxa o conector, desconecta, tira, meça a continuidade, meça a voltagem, meça a resistência. Tem máquina, por exemplo, com defeito intermitente, com fio parcialmente rompido no meio, né? Você coloca a máquina para centrifugar, ela não centrifuga. Aí você deita a máquina para consertar, a máquina centrifuga, porque é quando o fio encosta um no outro e faz funcionar, né? Faz ali ela centrifugar, ou serve também para outras coisas, às vezes jogar água fora, às vezes acionar uma peça ou outra, um atuador, tá? Então verifique com paixão, entendeu? Porque senão você verifica de forma superficial, às vezes você acha que você olha ali, pega no conector, você não fez ali o movimento que deveria ser feito, você não observou, você não prestou atenção, você fica perdendo tempo ali com, às vezes o defeito está na sua frente, e você, por não fazer ali a verificação correta da forma que deveria, você fica perdendo tempo. E acontece aqui, eu falei a questão de retorno, né? Você entrega uma máquina, às vezes você faz todo um serviço na máquina, uma revisão, entrega, você não verificou um conector, né? Que está ali quase rompendo. Você pega a máquina no cliente, por exemplo. Isso acontece muito, tá? Você pega a máquina está funcionando. Você desmonta toda a máquina, quando você monta a máquina não funciona. Por quê? Porque o conector,
ele já estava com problema, ele estava parcialmente rompido, mas ele estava quietinho a máquina. Quando você trouxe a máquina para a oficina, você transportou, desmontou, mexeu, você montou de novo, não funciona. Eu pego vários casos disso, por causa disso aí. Então é importante sempre, verifica mesmo aí com paixão para que você não passe raiva e não tenha dor de cabeça.